Oi, Dengos! Este é mais um Dengo Podcast, o podcast do Afrodengo. Eu sou Lorene Fé, a manhinha do Afrodengo, e estou aqui hoje para bater um papo de dengo. E a nossa convidada, mais que especial, do nosso quarto episódio, é ninguém mais, ninguém menos do que a maravilhosa Nai Kiesse. Bem-vinda ao Dengo Podcast. Para quem não conhece Nai Kiesse, eu vou apresentar para vocês essa mulher incrível. Ela é uma multipotência preta, mulher, baiana. Ela é do bairro do Beiru, né, do Quilombo do Cabula, que fica no território de Salvador. É DJ de match dança, pesquisadora musical, e seu propósito é levar felicidade ao mundo através de um mergulho dançante nas vertentes da música preta, periférica e diaspórica. Sua arte é subsidiada pelo mar ancestral, sendo assim uma sacerdotisa do infinito espiritual que utiliza o som para expressar a vida. Gente, que descrição maravilhosa. Bem-vinda, minha dengosa! Obrigada, manhinha. Boa noite, gente. Tenho que acrescentar aí que é mãe agora também, né? Isso, gente. Na minha release, fazer essa atualização. Importante também estar estreando na maternidade. Quem está ouvindo o podcast aí pelo Spotify, pelo Disney, pelas plataformas de áudio, que quiser saber quem é Nai, vai lá no nosso @Dengo Podcast e no @Afrodengo nas redes sociais lá para conferir quem é essa convidada maravilhosa. Mas eu quero começar, já que você falou sobre usar o som para expressar a vida, eu quero começar falando sobre amor pelo trabalho, né? Quando você fala que você trabalha com um propósito, né? Como é que começou essa relação de amor com o trabalho, com a música, né? Como é que começa essa relação de música e dengo, vamos dizer assim? Música e dengo, gostei. Gostei dessa descrição. Respirar, porque é uma longa história, assim, né? Porque, para mim, tudo foi uma construção, né? Eu percebo a minha experiência na música, não só como DJ, mas como... Eu pesquiso música desde os 15 anos de idade e eu sempre senti esse amor, assim, que era uma coisa muito latente, né, com a música. Ela mexia, me levava para lugares, né, que eu, na minha cabecinha adolescente, ainda não conseguia imaginar, ainda mais sendo uma menina na favela, não tinha repertório para descrever o que estava sentindo, né, no momento. E aí, essa questão do utilizar a música para expressar a vida, ter como felicidade o meu propósito, foram coisas que eu só consegui entender com a espiritualidade. Então, foi uma grande junção, assim, né? Eu fui pegando os quebra-cabeças da minha vida, tudo o que eu já tinha passado, e consegui orquestrar nessa forma lúdica, assim, de ver o amor, a música, o trabalho. Teve algum momento assim marcante, alguma história que você fala assim, nossa, eu amo isso aqui é a minha vida, algum fato marcante, algum momento de infância, sei lá, alguma coisa que para você ficou marcada? Tem algumas coisas, assim, o meu irmão, ele tocava na banda da igreja, né, violão, e uma das minhas atividades preferidas na infância era ficar ouvindo ele tocar violão durante a tarde, assim, né? Eu tenho lembranças dele tocando o violão e eu pedindo também, toca tal música, e ele ficava fazendo um showzinho particular, assim, né, para mim. É bem marcante porque a gente tem uma diferença grande de idade. Ele tem... não vou falar a idade, estou brincando. Mas nós temos 14 anos de diferença, né, de um para o outro. Então, quando ele já era um homem adulto, eu era uma criança. Então, a gente nunca viveu as mesmas fases da vida juntos, né? Hoje que nós somos duas pessoas adultas, mas ele já caminhando para uma outra etapa da vida. O meu sobrinho já tem 14 anos, sabe? Tem a idade que ele tinha quando eu nasci, e eu estou gestando o meu primeiro filho. Então, eu tenho essas lembranças assim muito marcantes. Eu acho que o amor, para mim, ele vem muito dessa construção familiar, assim, né? Quando eu comecei a frequentar o movimento hip-hop de Salvador, que foi o que me deu esse direcionamento político, racial, eu percebi que a gente não falava "eu te amo" dentro de casa.
E isso foi bem chocante, assim. E eu fiquei, nossa, mas por que isso não existe dentro da minha casa, né? E eu sou uma mulher criada por 3 homens pretos. E aí eu comecei esse movimento dentro da minha casa de falar eu te amo para o meu pai, para os meus irmãos, mesmo que eles não respondessem, mas eu percebia como isso era chocante, assim, né? E até eles ficavam surpresos de, nossa. É importante você tocar nesse ponto, porque a questão da afetividade dentro da comunidade negra é como se fosse assim algo raro mesmo. Já eu falei no primeiro episódio do Dengue Podcast, falei sobre o texto, né, Vivendo de Amor, de Bell Hooks, que ela fala exatamente isso, assim, que a comunidade negra está sempre tendo que demonstrar sua força, sempre tendo que se defender, fica sempre na autodefesa, e demonstrar amor é como se fosse algo relacionado à fraqueza, né, a você se entregar para alguém. Então, muitas vezes, essa linguagem mesmo de falar o eu te amo é algo muito raro, às vezes consegue demonstrar de outras formas, mas eu considero também que a verbalização é uma linguagem do amor e é importante para a gente ter esse reconhecimento, né? Quando você falou da sua família, eu lembrei muito da minha relação com meu pai, que nos últimos dias de vida dele, eu abracei a carequinha dele assim, estava eu e meu filho, eu abracei a carequinha dele e falei assim, eu te amo, e beijei a careca. Então, e o que me fez chegar a esse lugar foi perceber realmente as mudanças em relação ao que significa amor de fato, né? E a gente adentrar nesse universo do amor, a gente reconhecer isso, é importante para a gente mudar a nossa relação também, já que você é a mais nova mamãe, é a nossa relação dentro da questão da maternidade, né? Eu tive meu filho que nascer para eu poder ressignificar o amor pela minha família, pelo meu pai, pela minha mãe. Então, as crianças são nossos mestres, nossas mestras, nos ensinam muito sobre afetividade. Mas eu queria voltar um pouco sobre essa questão do trabalho, porque eu quero trazer esse livro aqui, maravilhoso, que, para mim, assim, é um livro que é meu livro de cabeceira, assim, da minha vida, tudo sobre amor, de Bell Hooks, que ela fala exatamente sobre essa questão do trabalho, né? Ela fala sobre viver com propósito. E fala que a maioria das pessoas se preocupa em viver com propósito quando se trata da escolha profissional. Que, infelizmente, muitos trabalhadores sentem que tem pouquíssima liberdade de escolha em relação à profissão, né? Fala do que o trabalho ocupa muito nosso tempo e que sempre que possível é melhor procurar um emprego que amamos e evitar um que odiamos. Mas só que muitas vezes a gente não tem essa escolha, né? Mas eu quero saber se você sempre soube que o seu caminho era esse, era a música, se você já passou por outros lugares, até perceber assim, não, eu vou escolher fazer o que eu amo. Se teve algum momento que você fez o que você não gostava, se quando foi esse momento de você se perceber assim, não, eu trabalho com música, eu quero trabalhar com isso, vou investir nisso, vou abandonar tudo e vamos lá, porque é o que eu amo e é o meu propósito de vida. Qual foi assim, esse momento? E se teve esse momento também, né? Teve. Ótimo. Teve esse momento. E não, eu prestei quando eu terminei meu ensino médio, eu prestei vestibular para contabilidade. Bem aleatório. E aí, eu lembro que eu fui aprovada para Federal, para a UFBA, aqui em Salvador, contabilidade, e minha matrícula era para o 2º semestre, né? Eu tinha terminado o ensino médio, feito um ano de cursinho, e aí eu fiquei esse um semestre ociosa. Nessa época, eu já frequentava o movimento hip-hop daqui de Salvador, e ia nos bailes blacks e ia para baile que só tinha DJ tocando. E aí, um belo dia, eu estava conversando com o meu mestre, DJ Jarrão, e aí eu perguntei para ele, eu falei, pô, como é que faz para aprender a virar os discos, tal? Eu queria só saber como é que funciona. Ele, pô, vou começar uma oficina na semana que vem. Aí ele se inscreve aí me passou lá um formulário, me inscrevi e comecei a fazer o curso. Meu propósito no início era só saber como é que colocava o disco e virava música. Era o técnico, o básico, era isso que eu queria. E aí, no meio do percurso, o meu amigo DJ Berlota, ele falou, vamos fazer uma festa de formatura. Eu falei, nossa, tá louco? Que festa de formatura? E aí, a gente fez, ele insistiu, fizemos a festa de formatura. E nessa festa, eu fui convidada para participar de um selo que existia na época, que era a Boom Clap Rec, pelo Coscarc. E aí,
nesse processo, eu comecei... Foi uma coisa assim, me levaram. Deixa a vida me levar. Vida leva eu. Foi exatamente isso. Eu estava só indo na maré. Acho que realmente filha das águas. Eu estava só... A maré estava me levando e eu estava só indo. E aí, teve um momento... Eu fazia os trabalhos de DJ e também trabalhava, sei lá, de telemarketing na época. E aí teve um momento que eu falei assim, nossa, mas assim, o que eu tô ganhando aqui é muito mais do que o que eu ganho no trabalho de carteira assinada. Vou ficar só desse lado, sim. Tive uma conversa bem séria com o Exu também na época. E foi nesse momento assim que eu senti que aquilo dali era o que eu vim para fazer. E eu sinto que esse processo, né, de ter tido esse semestre ocioso, onde eu aprendi a discotecar, onde eu recebi esses convites, eu sinto que foi o universo e os meus ancestrais falando assim, meu Deus, essa menina está indo para o caminho errado, ela vai fazer o quê na contabilidade, cara? O lugar dela é na música. Então, por isso, para mim é difícil falar de amor num contexto geral, sem linkar todos esses processos da minha vida, assim, porque eu vejo a espiritualidade trabalhando na minha vida, mesmo quando eu não tinha consciência dela. É o que a gente pode chamar de um ori desperto, sabe? Eu sinto esse chamado, mesmo de forma inconsciente. Parece que realmente eu vim para fazer isso. E, em algum momento, ela não está no caminho certo, peraí que eu vou levar ela aqui para esse lugar. E hoje eu sinto que é uma missão ancestral, trabalhar com música, trabalhar com som. E é a partir disso que eu desenvolvi todos os outros trabalhos, né? Quando a gente fala de propósito, é muito desafiador a gente pensar isso dentro desse mundo ocidental que a gente vive, onde a gente não exercita a espiritualidade, que é o que realmente nos traz esse propósito que é latente do nosso espírito, sabe? Que é o que tem a ver com os acordos que nós fizemos no mundo espiritual antes de vir para o plano físico. E quando eu soube qual era o meu propósito, que é o da felicidade, que é esse nome ancestral que eu carrego, que veio comigo na minha iniciação, que é o Quiesse, eu soube que eu posso fazer qualquer coisa, qualquer trabalho que eu desenvolva na minha vida, ele precisa ter a felicidade na frente. A felicidade é o que vai comandar o trabalho. Eu posso... Hoje serei artesã. Se o meu propósito dentro do artesanato seja a felicidade, eu estou cumprindo o meu propósito na vida e é sobre isso. Gente, eu tô aqui. Nossa, é incrível demais. E realmente, assim, as nossas histórias, as nossas narrativas, a narrativa do povo negro tem sempre uma questão espiritual, né? Uma missão, um propósito. E você falou sobre espiritualidade e música, e hoje você tem um trabalho espiritual com música, né? Eu queria que você falasse um pouco desse trabalho espiritual. Aproveitando aqui, você que está nos ouvindo e nos assistindo, segue lá na IQS nas redes sociais, @ondasdeQS, a gente vai deixar a descrição aí. E também o projeto musical dela, de espiritualidade e música, que é o Local de Cura? Isso. @local de cura, a gente vai deixar também a descrição aqui. E quem está ouvindo a gente pelo podcast, pelos áudios, vai lá nas redes sociais para conferir esse trabalho. E eu quero que você fale um pouco sobre esse trabalho espiritual com música, explicar um pouco como é que funciona. Certo. Eu percebi que o meu trabalho como DJ ele já estava totalmente ligado a esse propósito de levar felicidade para as pessoas, né? O trabalho do Baquice, que é o local de cura, ele veio em um momento pandêmico, onde eu já trabalhava com terapias e eu fiquei me perguntando como eu poderia unir, né, duas coisas que eu era boa, que eu gostava de fazer, que eu me sentia bem fazendo, e que, inclusive, faz parte do meu processo de cura, né?
levar felicidade para as pessoas e também trabalhar a cura dentro desse âmbito musical faz parte do meu processo. Eu digo que o local de cura ele é meu laboratório de autocura, porque eu percebi que existe uma alegria que permeia nossas vidas em momentos bem pontuais, mas existe uma felicidade que ela é muito mais profunda e que ela é acessada após um encontro espiritual, que foi o processo que aconteceu comigo, né? Depois que eu tive essa conexão íntima com a espiritualidade, com a minha ancestralidade, com as divindades que permeiam a minha vida, os meus caminhos, foi quando eu encontrei essa felicidade que ela é constante. Não estou dizendo que não existe tristeza, que não existe raiva, mas tudo isso faz parte de um processo de ser feliz também. O local de cura ele trabalha com essas ondas sonoras, né? O som que está presente no universo desde os primórdios, desde o dingo-dingo ou Big Bang, como o Ocidente conhece. E desde a primeira explosão houve música, houve som, houveram vibrações e tudo está em movimento o tempo inteiro. E o propósito do Baquice é trazer a felicidade através de uma conexão íntima com a sua divindade pessoal. É um processo de autocura, é um encontro de você com você mesma, através do som, porque o som é essa divindade que permite ir onde a mão humana já não alcança mais. Sim. Eu queria que você explicasse um pouquinho, para quem está nos acompanhando, que não conhece, né? Esse elemento sonoro, explicasse como é, né? Uma cama sonora, não é isso? Então, no Baquice, no local de cura. Baquice é uma palavra banto que significa local de cura. O Baquice ele está presente nos terreiros de Candomblé. Podemos entender ele como a enfermaria do terreiro de Candomblé. É lá onde você vai encontrar o medicamento necessário para a sua cura. E o projeto que eu desenvolvi, ele trabalha com uma cama sonora. Sim. Que chama Kisanga. Kisanga é aquele lugar seguro onde o peixe coloca suas ovas. É um ritual também de consagração do ser como um elemento sagrado. Ele traz essa sagacidade para o corpo do ser, né, que deita na cama. Então, eu desenvolvi essa cama com o propósito de despertar a memória ancestral através do som que ela emite e criar essa conexão íntima com a sua divindade pessoal, né? Lembrar que todo ser é divino, nós somos seres divinos, porque com o processo da diáspora e a gente vivendo nesse mundo ocidental, a gente esquece que nós somos divindades e, assim, por exemplo, agora eu estou vivendo o momento mais divino da minha vida, que é gestar uma vida. Nossa, a gestação realmente é uma transformação na nossa vida e existe um antes e depois, né, desse processo. Eu já passei também por essa fase com fé e realmente assim transformador. Eu me sentia na época realmente uma divindade, porque gente, é incrível mesmo. Mas a divindade também precisa se alimentar. E momento público aqui, viu, gente? Quero falar desse cardápio maravilhoso aqui, do Dengo Podcast, que é de Patrícia, da Bará Sabores, que ela trabalha com, inclusive, Patrícia trabalha com bolos para orixás, né? Para festas espirituais. É uma mulher incrível, é uma mulher maravilhosa. E eu quero aqui que você experimente aí um salgado da Bará Sabores. Meu Deus, eu vou escolher o quê? Fica à vontade. Você que está ouvindo a gente aí, vai também acompanhar a gente no YouTube, para vocês verem.
esses salgados maravilhosos e também ver a nossa carinha linda, que nós estamos lindíssimas hoje. Viemos de branco, a gente nem combinou nada, viu? A gente nem combinou nada, mas estamos aqui falando de amor. Fica à vontade, Nai, que eu quero comentar um pouco sobre essa questão da espiritualidade também. É muito importante que a nossa comunidade pense nessa conexão, né, espiritual, porque isso acabou se perdendo. Todo esse processo de ter que sobreviver, ter que trabalhar, faz com que a gente se desconecte muito, né? Então, a gente precisa encontrar esse caminho. E eu fico achando interessante como foi uma trajetória assim, de como as peças na sua vida foram se encaixando. Né? Por isso que eu não consigo separar as coisas, sabe? Eu realmente sinto que foi muito inconsciente tudo que foi acontecendo, assim, né? E que eu fui fazendo. Eu realmente me sinto que eu estava ali na maré. Se a maré estava alta também. Se estava baixa também. E eu ia nesse processo. E só realmente depois que eu... Gente, está muito bom esse casadinho aqui. Delicioso. Tem doce, ó, tem doce, tem quibe. Tem boliviano, tem enroladinho, não, como é que fala? Enroladinho? É enroladinho. E tem isso aqui que eu sou apaixonada, que é empada doce. Empada doce, tudo de bom. Na época que eu estava grávida de fé, eu não gostava de doce não, mulher. Eu tô ao contrário, eu tô comendo doce pra caramba agora. Mesmo? E eu não era muito fã, não. Assim, comia, mas não era uma coisa... Agora eu quero todo dia comer um docinho. Viu, gente? Se quiserem... Olha aí. A dica. Segue lá o Nerdcast, manda aí um doce. Mas é maravilhosa. Voltando, só em um determinado momento da minha vida, onde eu foquei no autoconhecimento mesmo, foi autoconhecimento. E, assim, com muita ajuda da ancestralidade, eu consegui pegar todas essas peças da minha vida e encaixar. Tudo. A minha mãe, ela fez a passagem para o mundo espiritual. Eu era bem criancinha, eu tinha 7 anos. Então, eu cresci numa casa com 3 homens pretos, né? Foram eles que me criaram. Meu pai, 2 irmãos. 2 irmãos que são bem mais velhos do que eu. Então, perceber tudo isso assim fez muito parte do meu processo de cura, de entender o meu propósito de vida, entender como a ancestralidade havia pensado a minha vida, né, para esse momento. E como perceber tudo isso também tem a ver com a liberdade, né, de nós sermos quem nós somos. E o amor, ele está muito presente em todos esses contextos, porque a gente olhar para esses lugares internos, né, que tem faltas, que tem pequenas rasuras, que tem que falta fragmentos, sabe, que tem histórias, narrativas que não são contadas. A gente precisa de muito amor para passar por esse processo, porque são processos de cura, são lugares que tocam na nossa dor, tocam na nossa ferida. Então, eu acho que também a gente tem uma inteligência biológica, que, para mim, é a intuição, é a ancestralidade falando Sim. através da gente. E ser muito sensível, né, para perceber que, por que nós não falamos "eu te amo" dentro da nossa casa? E depois entender como é que o amor estava presente naquele lugar ali, né? De ter o pai saindo para trabalhar às 5 da manhã, voltando 8 da noite por conta do trânsito, e não fazer tudo o que é possível para a criação daquele ser que está ali, né, em desenvolvimento. E tudo isso é bem abrangente, e é quando a gente percebe que nós, o povo preto, ama demais.
não falta amor pra gente, sabe? O amor, ele não é Real. escasso pra gente. Real, real. Quando a gente se compromete também, às vezes até sem a gente perceber, tá ali o amor na nossa vida. Mas agora eu quero falar de um amor que, na verdade, quando eu falo de Dengo Podcast, for falar de amor, o povo fica no alvoroço, achando que amor é somente o quê? Aquela parte ali do conjugal, de encontrar o Dengo para você casar, para namorar. Tá todo mundo nessa expectativa de encontrar o Dengo. E eu queria que você contasse um pouco dessa do seu Dengo, né? Do seu relacionamento. E como é que o Dengo chegou na sua vida e transformou nesse amor aí que você está gerando aí. Olha, essa história é babada. Cadê seu Dengo? Quem é seu Dengo? Eu chamo ele de meu Rio Nilo, porque eu tenho um Rio Nilo só pra mim. E como você, das algas, né? Até... Gente, eu tô aqui passada com isso. Até o nome do boy dela, gente. É água, velho. Que mulher maravilhosa é essa? Ela chama água assim, encontra água. Gente, é isso aí. Mas conte aí, vai, que a gente quer saber. Tchan, 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 tchan. É porque é uma lembrança antiga, assim, porque a gente se conhece há uns 10 anos. E foi um amor à primeira vista. A gente se viu e a gente se gostou. Há 10 anos atrás. Há 10 anos atrás. E aí, por conta de diversos fatores nas nossas vidas, a gente não teve nenhum envolvimento emocional. Na época que a gente se conheceu, mas a gente trabalhava no mesmo lugar e a gente ficou muito amigo. A gente era muito amigo, assim, né? Então, a gente tirava nossas pausas do trabalho juntos e só recentemente eu descobri que todo mundo na empresa achava que a gente namorava, né? Nossa! Só que eu não sabia. Você não tinha essa percepção? Eu não tinha essa percepção. Não sentia nada assim que você disse? Não, ele ia no meu setor, aí falava vamos tirar a pausa agora. A gente saía para a pausa junto. E aí, recentemente, quando a gente se reencontrou agora, que ele falou que as pessoas na empresa perguntavam, aquela é sua namorada, né? E, tipo, eu não sabia dessa realidade. Gente, os olhos são... Foca aí nessa câmera aqui. Estão brilhando aqui, o amor tá aqui, gritando. Vá, conte mais, conte. Ai. E aí, depois de uns 2 anos, a gente se envolveu emocionalmente. Essa questão do amor afetivo, para mim, também foi um amadurecimento. Na época, eu não tinha... nós não tínhamos maturidade para lidar com o que a gente estava sentindo, né? E aí, depois, ele foi morar em Santa Catarina. Eu contava essa história assim, né? Nossa, eu amo uma pessoa apaixonada por uma pessoa, só que ele foi morar longe. E a gente não ficou junto por conta disso, né? E ele morou 8, 9 anos por aí, em Santa Catarina. E recentemente Recentemente não. Eu lembro até que foi até um dia de Cosme e Damião. Nossa, o reencontro de vocês? É que a gente voltou a se falar pela internet, né? Ele ainda estava em Santa Catarina, eu estava comendo um caruru na hora. Gente! Não tem como se desconectar da espiritualidade, não. Não. Gente... E aí a gente voltou a se falar e a gente sempre falava sobre ficar junto, né? E, assim, para mim sempre foi muito claro que eu era muito apaixonada por ele. Ele também tinha essa mesma percepção. Falava sobre isso, né? Com os amigos. E aí a gente voltou a conversar há uns 2 anos atrás. 2, 3 anos. Vai fazer 3 anos que a gente voltou a se falar. E aí eu passei os últimos 2 anos no Rio de Janeiro, fui morar no Rio de Janeiro, passei um tempo lá. E ele decidiu voltar para Salvador. E aí, nessa volta, eu estava no Rio de Janeiro, ele passou no Rio de Janeiro. Porque a gente falou, eu só falei, só preciso te ver uma única vez para saber se a gente realmente vai ficar junto ou não. E aí ele foi no Rio, a gente se viu, eu falei, realmente, vamos ficar junto. E aí eu voltei para Salvador. E aí o amor já deu um fruto. Gente, que incrível. Foi quando assim, é para ser, né, velho? Quando é para ser.
E eu quero falar uma coisa aqui, gente, que eu sempre digo para todo mundo que Nai é meu case, assim, né? Eu sou terapeuta holística, né? Eu atuo com a terapia chamada Theta Healing, que é uma terapia de cura espiritual. Eu acredito muito de que a palavra que a gente fala tem muito poder. As nossas crenças influenciam na nossa vida. E eu não lembro que ano foi, Foi 2019. 2019 que eu fiz o curso? Foi. Foi 2019? Gente! Foi 2019? Ou 2020. Enfim, eu fiz um curso aí chamado Cadê Meu Dengo? Que a proposta desse curso era trabalhar com pessoas que tinham interesse de encontrar o amor, né? E a partir dessas técnicas eu fiz esse curso que falava sobre como você atrair um amor para sua vida, uma pessoa que você quer se relacionar. E Nai fez esse curso, né? Sim. E eu queria que você contasse como foi fazer esse curso, o que foi que aconteceu e até este momento, né, atual da sua vida. Olha, eu lembro, inclusive no meu processo terapêutico, né, de autocura, assim, nessa questão do amor afetivo, eu sinto que era uma coisa que eu queria muito internamente, mas eu não tinha coragem para assumir o amor, sabe? O que você queria de um dengo? Um dengo ou... Não só isso, assim, mas a coragem de amar mesmo, sim, intensamente, sim. sabe? Tipo, fechar os olhos e dizer, nossa, eu amo e foda-se o mundo, eu vou caminhar aqui nesse lugar do amor. Porque... E não só o amor afetivo, mas o amor em todas as esferas. Ele é tão desafiador. Falam pra gente o tempo inteiro de que o amor não é pra gente, que tentam ensinar a gente a não amar. Nos separam, nos provocam várias dores que parece que viver o amor é algo que é errado, que não é pra gente. Muitas sabe, vezes tá nesse lugar também, negativo. Né? Acreditei que o amor é algo fútil. Tipo, minhas urgências são outras, isso é fútil. Mas eu sempre falo que amor é um alimento, né? Então, não é futilidade, faz parte de estarmos vivas e vivos, né? Sim. É o sentimento primordial, né, da criação, do universo, de tudo. E eu percebi isso, né, que eu não tinha coragem de viver o amor. Quando eu fiz eu lembro que quando eu fiz o curso com você, a gente falou do amor no lugar de divindade. E isso foi uma percepção assim muito positiva também, que até hoje eu reflito, né, sobre isso, como o amor ele é algo tão importante que, para a espiritualidade africana, principalmente para os povos bantus, o amor ele faz parte da construção social. Politicamente, culturalmente, o amor ele está presente dentro das sociedades, sabe? Então, ele realmente não é algo fútil. Eu lembro que a gente falou sobre isso, né, no curso e em um determinado momento nós fizemos a carta de manifestação que eu li recentemente, achei, eu tinha até esquecido que eu tinha feito essa carta e eu li agora recentemente, eu fiquei, nossa, meu Deus, estão todas as características aqui, como eu já conhecia ele, eu sinto que eu só estava relembrando esse amor, né, que eu já tinha. Deixa eu só lhe interromper um pouquinho e explicar o que é essa carta da manifestação, né? Dentro desse curso, a gente tinha o que a gente chama do Theta Healing de manifestação, que é meio que você projetar a pessoa que vai chegar na sua vida. E eu pedi foram mulheres que fizeram parte do curso, né, escreverem que pessoa que elas queriam, colocar as características físicas, a personalidade da pessoa, o que é que a pessoa tinha a te oferecer, que você tinha a oferecer à pessoa, né? E Nai fez essa carta aí que ela fala, né? E a partir daí, escrever essa carta, você já tinha ele em mente ou você escreveu? Não, eu não tinha ele especificamente em mente, não. Achar a carta, acho que foi há uns 15 dias atrás, assim, para mim foi uma surpresa, porque quando eu fui ler, eu não lembrava o que eu tinha escrito na carta. Mas quando eu fui lendo, eu falei, nossa, meu Deus, estou aqui com todas as características, sabe, que eu tinha manifestado naquela carta.
Eu lembro que quando eu comecei meu processo terapêutico também com a minha psicóloga, hoje ela ainda brinca comigo, assim, falando que, nossa, para quem não queria amar, né? Navegou bonito aí, viu? Eu sentia que parecia que era... Porque vendem isso pra gente, né? Que o amor é doloroso, que o amor ele é desafiador, que é difícil, que é impossível, que vai ter várias... Parece que só vai ter coisa ruim e ninguém fala das coisas boas, assim, né? E é essa construção, né? O amor é sobre escolher. O amor é uma escolha também, né? Sobre escolher, sobre viver essa coragem. Tem que ter muita coragem para amar, principalmente, né, com todo esse caos social que a gente vive hoje, com as princesinhas da Disney que a gente fica vendo na televisão. E construir esse amor dentro de uma perspectiva preta, ele é bem mais... É muito mais... tem muitas camadas, né, para a gente construir. E, para mim, agora, nesse momento, o amor ele tá muito ligado ao amor que eu tenho como referência dentro da minha família, assim, né? Porque eu aprendi o amor na minha família de uma forma. No final da minha adolescência, assim, entrando na minha fase jovem, adulta, eu reconstruí essa forma de ver o amor dentro da minha família. E hoje eu estou construindo uma família e eu sinto muito que é essa cura ancestral do amor, sabe? De como famílias pretas, elas podem ter amor no seu seio, sabe? A construção. Merecem. E merecem. Direito de nascimento, que as famílias pretas têm o direito a viver esse amor, né? E essa maternidade foi uma surpresa? Você já pensava, já passava na sua cabeça? Como foi que aconteceu, né? Eu sabia que um dia ia ser mãe, só não sabia que ia ser. Só não imaginei que ia ser agora. Presente de aniversário. Essa mulher toda... Nossa, essa mulher... Gente, essa mulher... As coisas que acontecem na vida dela é assim. Encontra o Dengo no dia de Cosme Damião. Ganha o filho no aniversário. Nossa, a maternidade... Para mim, vem uma outra cura ancestral e muito relacionada ao amor, assim. Porque quando eu descobri que eu estava grávida e eu aceitei essa gravidez, a primeira coisa que eu pensei... Eu quero ter uma boa gravidez, eu quero ter uma boa gestação. Eu não quero que seja algo na minha vida que eu lembre com dor, não quero ter lembranças traumáticas e ruins do meu período gestacional. Porque eu acredito que as minhas ancestrais, elas merecem isso. Sabe? As mulheres pretas, elas merecem ter boas lembranças e boas referências e boas perspectivas sobre a gravidez, sabe? Para a gente, o lugar da mulher grávida sempre foi tão dolorido, que deixa essas marcas, né, no inconsciente coletivo de que não é algo bom, que, enfim, não tem como viver esse período com amor. E, nossa, eu acredito que esse momento ele é o mais assertivo possível, porque como eu consegui chegar em um lugar de montar esse quebra-cabeça, sabe, da minha vida, a chegada da maternidade agora é poder olhar para isso com uma perspectiva de futuro, né? Pensando nas próximas gerações, pensando, né, nessa cura daqui para frente, né? E curando também daqui para trás, né? É exatamente isso, né? Quando a gente cura 7 gerações atrás, 7 gerações à frente.
E é isso. Desejo a você uma ótima gestação, um ótimo parto. Está chegando aí a hora. Sua criança vai lhe ensinar muito sobre amor. Você falou isso e não saiu da minha cabeça. O meu filho me ensina a ser mãe todos os dias. A mulher vai fazer chorar. Para mim, é muito desafiador, né, a maternidade. E eu me dei conta, né, disso recentemente, compartilhei nas redes sociais. E falei para meu filho, né, Ifé, que significa amor em Yorubá, né, uma língua nigeriana. Como as coisas foram se encaixando na minha vida, escolhi Fé e de repente veio, sou criadora do Afrodengos, enfim, amor, é dengo. E aí eu disse isso a ele, né? Você me ensina a ser mãe. E ele fez assim, você é meu mestre, isso, ele ficou impressionado assim, mas ele se acha. Leonil se acha e abriu o olhão assim, ficou impressionado. E teve um dia recentemente que ele perguntou, você ainda está aprendendo a ser mãe? E, meu Deus, eu digo, eu estou aprendendo todos os dias. E estava vindo gravar o podcast e ele estava hoje na Alexa assim, Alexa, toque aí, diga o podcast. E eu digo, eu tenho um fã. E você vai sentir isso, eu tenho certeza. Você vai se estressar muito, né? Que a maternidade também tem uns momentos de altos e baixos, que você vai dizer assim, meu Deus do céu, volta pra barriga. Mas vai ter esses momentos mágicos que vão prevalecer, né? E você vai entender, assim, que maternidade é uma escolha, né? Por que eu fiz essa escolha, né? Então, eu desejo uma maternidade próspera, que a sua família seja muito próspera, tenha muito amor. Acho que você aprendeu muito nesse tempo. Acho que tudo que aconteceu na nossa vida é válido para a gente saber o que a gente quer, o que a gente não quer, para a gente ter nossas escolhas, né? E o nosso Dengo Podcast está chegando ao fim. Eu quero te pedir para deixar uma mensagem final e falar, assim, na verdade, o que é o amor para você, né? Para a gente encerrar aí com muito dengo. Adorei a mensagem do final, muito inspiradora, acolhedora. Saí com conselho de manhã. Próxima semana, inclusive, tem conselhos de manhã. Fique ligado aí. Toda quarta-feira, às 19 horas, tem episódio novo. Uma semana, conselhos de manhã, e outra semana, papo de dengo. Mas não tem como ter um papo de dengo sem ter um conselho. Arrasou. O amor, para mim, é liberdade. É um direito de nascença, é um lugar que nós estamos reavendo, nos empoderando, tomando ele para nós. Acima de tudo, o amor ele é uma divindade. E assim como a gente cultua Kayala, como a gente cultua Oxum, como a gente cultua Unzila, a gente deve cultuar o amor também dentro das nossas vidas, porque é essa divindade que vai nos permitir caminhar para um novo mundo. Achei sua bênção, viu? Kayala abençoe. Gente, e aí a gente termina aqui o nosso Dengo Podcast, mas antes quero agradecer aqui esse espaço maravilhoso que fez que a gente tivesse esse bate-papo, o estúdio 298 aqui, que está fazendo acontecer esse podcast. Eu amo esse estúdio. Gente, é muito lindo. Cadê? Bota a câmera geral aí. Para quem está ouvindo a gente no podcast aí, nas plataformas de áudio, precisa vir no YouTube para ver esse cenário lindo da gente e essa arte maravilhosa de Dagraúna Arte, Gabriel Lemos também, que fez esse trabalho maravilhoso. E o nosso produtor audiovisual, Alex Ribeiro, que está aí. A nossa equipe de produção da Urucum Comunicação, Beatriz, Ishira, enfim, essa equipe que está fazendo acontecer aí o Dengo Podcast. Próxima semana tem mais. E muito Dengo para vocês. Tchau! Beijo, gente. Amem.